Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmara e Gestão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio 33. Não vou deixar de pedir para vocês curtirem esse episódio, compartilhar, ativar o sininho, né? E se inscrever no canal, que ajuda a gente bastante a compartilhar essa ideia e dissipar muita informação. E vamos falar dos nossos patrocinadores. Então vamos começar falando de Carga Express, o laboratório móvel que mais cresce no Brasil. E você que é dentista, que faz implantes, imagina a possibilidade de oferecer aos seus pacientes iniciar e finalizar a prótese no mesmo dia? Pois é, com a Carga Express isso é possível. Então, além de você ter esse diferencial e transformar a vida do seu paciente em um único dia, você também vai otimizar a sua hora clínica. Então, entre em contato aqui no QR Code com o time da Carga, que eles vão dar um belo de um presente para você que for começar a trabalhar com eles. E aí também temos a Sorria, que é a contabilidade especialista em clínica odontológica. Ninguém gosta de falar de imposto, não é verdade? E não há nada melhor do que a gente ter uma contabilidade especialista que vai te ajudar a pagar menos imposto, claro, de maneira legal e ética, baseado no seu negócio. Então também vai ter um QR Code, entre em contato com eles, que eles vão dar um atendimento personalizado do seu negócio e como eles podem te ajudar nesse processo. E agora vamos chamar o nosso convidado. Vamos lá, pessoal. O convidado de hoje, a gente estava conversando aqui, é o quase dentista. Ele sabe muito mais que muitos dentistas aí, principalmente da área de implantodontia, tá? Com mais de 16 anos na empresa Implacil de Bortoli, né? Diretor de desenvolvimento de produtos e relacionamento. Gerente de treinamento e desenvolvimento de negócios, estruturação de equipe externa e interna de vendas, criação de catálogo de produtos, desenvolvimento de novos produtos, criação de rede de distribuição nacional e internacional. Tem parceria com formadores de opinião em instituições de ensino, com treinamento técnico para a equipe de vendas e professores parceiros. Consegue aumentar as vendas com projeção de marca, mudança de identidade visual e participação no produto do mercado, participação em cirurgias e apresentação de protocolos junto com alunos da instituição, além de participação e organização em feiras, congressos e meetings nacionais e internacionais, né? Baita currículo aí. É um prazer recebê-lo hoje, Leonardo Pisano, ou Léo, mais conhecido aí da nossa turma da implantodontia. Esse cara é um gênio, viu? Para você que gosta de implante, vai ser um episódio aí imperdível. É um dos nomes aí da nossa implantodontia moderna. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado. É gostoso a gente ouvir o currículo de vez em quando, que a gente nem lembra de tanta coisa que a gente faz, né? É tanta pressão, né, Léo? Mas é bacana do nosso dia a dia, né? Como você bem falou, assim, a minha formação de não dentista é estar ao lado de grandes nomes da implantodontia, seja ele do clínico diário ou até mesmo nossos consultores científicos, consultores comerciais também. Então, a gente tem dentro do aparato essa participação, né? Ontem eu fiz uma aula online para o grupo do Peru e aí o profissional que me convidou, ele falou, Leonardo formou só no Acre mais de 300 alunos. Eu falei, caramba, eu fui tantas vezes assim para o Acre. Aí você pega a sua história e você pergunta para si mesmo, quantas vezes você treinou novos profissionais? Eu tenho a liberdade hoje da Implacil de estar em aula de hands-on, ensinando novos profissionais, aquele que entra dentro de um curso de especialização cheio de informação e aquele que tem zero informação. E a gente começa a entrar nessa contribuição, né? E ao longo da carreira você tem aquela homenagem, né? Eu fiz o meu primeiro hands-on com você, eu coloquei meu primeiro implante na maxila artificial, você que me ensinou. Aí você fala, caramba... Liberaram um porte de arma para mim, bem bacana, e eu dei o tiro certo, né? Acertar o alvo daquele que quer conhecimento. Isso me sustenta. E é uma coisa que a gente percebe que você gosta de trabalhar, né? Você tem eu sou apaixonado. Tesão de fazer o que faz, né? Grande workaholic, né? O Léo, nós participamos de um grupo aí de implantodontia. E sempre quando a gente tem dúvidas de implante, né? Às vezes tem um implante lá de 1900 e bolinha, ele mata na hora, assim, não, é tal. Pode seguir a sequência aí que vai dar tudo certo. E é muito legal, porque a experiência sua é bem valiosa mesmo. Ô, Leonardo, e quem tá escutando deve estar pensando, mas peraí, não tem nada a ver com odontologia, fazendo hands-on, como assim? Como você foi parar? Essa história. Quando você era criança, você pensava em fazer o que você faz, em trabalhar com dentista? Tem algum dentista na família? Como que foi? Eu tenho sim, eu tenho o meu avô que era prático em odontologia, então meu avô, ele era prático na época, mas ele nunca me linkou com a odontologia. A odontologia para mim aconteceu.
Eu trabalhei em diversas áreas, design gráfico, fui administrador de atacadista de material de construção. E meu pai colocou nessa área. Meu pai ele faz manutenção de consultório, reformas. E ele falava que um dia você vai trabalhar numa empresa de um amigo meu, que era a Serson Implante. Eu falei, mas por que eu tenho que trabalhar? Ele falou, porque tem tudo a ver com você. Mas você já atuava em outra área, não tinha nada? Totalmente outra. Já era formado, fazia outras Totalmente coisas. fora. Eu fiz por um bom tempo, eu era comprador de um atacadista de material de construção e eu era apaixonado. E a mecânica de um com o outro se conecta. Porque quando eu falo de conexões hidráulicas, conexões, o que ela é que seja, parafuso, porca, arruela, nós estamos falando de uma mecânica, de uma engenharia. A odontologia é grande engenharia. Nós temos N motivos para pensar em engenharia. E isso me conectou muito. Quando eu comecei a aprender, eu tive uma grande professora dentro da Serson, que foi a proprietária Fanny Zular Serson, e ela um dia virou para mim, você é administrador da empresa. Você não pode trabalhar aqui. Eu falei, nossa, estou sendo demitido. Ela falou, não, você tem que aprender o produto. Você tem que aprender implantodontia. Naquela hora, menino novo, né? Olhei para a cara dela e falei assim, não, por que eu tenho que fazer isso? Aí ela me pediu ajuda. Ela falou, você é designer gráfico? Ajuda a doutora Carol Cury, a fazer a aula dela. Aí fazendo a aula dela no PowerPoint. Montando. E a Carol me explicando. Montando e a Carol me explicando. Aquilo já me deixou aguçado. E dali para frente eu senti esse desejo de trabalhar na área. Depois eu saí da Serson, tive outras oportunidades e eu encontrei o Newton de Bortoli Jr., que a gente começou a criar um projeto de expansão. Nesse projeto de expansão, a pergunta sua foi, como aconteceu? Eu fazendo uma apresentação de produto comercial junto com a equipe, aí eu pedi a oportunidade num curso de apresentar o produto. Ele falou, Léo, agora pela manhã não, à tarde você vai. Dr. Alexandre Balbi. Aí ele falou, à tarde você apresenta. Quando eu cheguei à tarde, havia uma grande sacanagem contra mim. Ele falou, os alunos estão na sala, pluga seu computador e apresenta o sistema. A cabecinha falou, oi, o que eu faço agora? O que eu fiz? O PDF dos nossos produtos e saí explicando o produto por páginas de catálogo. Terminou, ele falou, nossa, Léo, que maravilha, como você conseguiu explicar cada produto, o seu passo a passo e a aplicação deles. Parabéns. Foi aí que começou a minha carreira como professor e mostrando essa área para todo mundo. Hoje eu sou convidado pelos cursos para fazer a minha apresentação. O que é legal na minha parte de não ser dentista? Porque eu não tenho a prática do Matheus. O Matheus ele faz uma prática que já está nele. Eu tenho todos os produtos e te explico todos. A decisão da tomada de decisão de uso de cada produto é profissional do dentista. É a mão, eu gosto mais desse, eu faço HI, eu faço HE, eu faço Cone Morse. Então, eu não tenho conflito com o uso. Quando você escolhe, quero usar Cone Morse, eu vou te mostrar o melhor do mundo do Cone Morse. Ah, eu gosto de HE, eu vou te mostrar o melhor mundo. Ah, eu gosto do implante assim, assado, carga imediata. Então, assim, eu consigo, com essa qualidade, mostrar para você e deixar você tomar a decisão. Muita da formação, às vezes, quando o profissional está sendo formado, ele é formado na formação do formador. Ele acaba pegando os hábitos, o jeito, como ele faz, o que ele faz. E aqui a gente está livre. Eu falo, sistema de implante. Você é especialista? Você tem que conhecer todos. Todos. Sérgio Abrão, no meio da pandemia, dando uma entrevista, ele falou assim, eu sou formado em 2000 como especialista de implante. Em 2020, que nós estamos agora, se eu não tivesse estudado um pouquinho mais, eu seria um burro especialista. Eu sou especialista com algo que aconteceu há 20 anos atrás. Mas aí eu fui acompanhando toda a geração, estudando. Isso que deu para mim a minha liberdade. Estudo. Hoje, para mim, as reuniões que eu tive só de desenvolvimento de produto, para chegar na reunião, eu tenho que estudar. Por que eu estou criando um novo produto? Para quê? Para onde ele se aplica? O lance científico e o lance comercial. Ah, que bacana, você criou uma peça X. Ela é maravilhosa pela ciência, mas eu vou ser comercial também. Eu preciso saber. Né? Eu tenho que formar esse profissional quando eu criar o produto, ele é mais caro para mim. Eu não preciso formar, que é algo comum. Então, a gente tem que fazer todos os equilíbrios para criar a gestão do produto. Seja ela de produção, seja ela de comercialização ou até de uso, a usabilidade do produto. Então, é
Muita ferramenta. E voltando um pouquinho, você é daqui de São Paulo? Da onde? Sou de São Paulo. É, de São sempre Paulo. foi daqui. Sou natural de São Paulo, filho de baiano com italiano. A misturinha boa, né? Dos migrantes do todo o Brasil, né? Coisa boa. E na Serson você entrou em que ano para fazer? Eu entrei na Serson em 2003. 2003, ficou até entrar na Implacil. Pouco, 2 meses, 2 anos, perdão. Eu fiquei uns 2 anos, depois eu migrei uma migração rápida, passei pela Derg. Tive a oportunidade de outras empresas, mas casei com a Implacil. Eu fui adotado. Você entrou a partir de que ano? 2008. 2008. Mas aí você já dava aula? Não, eu ganhei o certificado na The Bortoli. Ah, foi com eles já. Foi com eles já. Foi lá que eu conquistei essa... Começou direto já. Já com eles, estudando essa aula. E para quem não conhece o sistema de implante da Implacil, né? Como você poderia dar uma introdução aí para o pessoal que está assistindo, né? Da onde surgiu, né? Quem é Newton de Bortoli? Bacana. É legal da Implacil, que é essa história, que eu comprei a história também. No início, em 2008, era uma empresa muito familiar. A Implacil, ela foi a empresa que criou o primeiro implante osseointegrado do Brasil, só que ela não desenvolveu até aquela época, então, muito marketing. Ela não teve muita expansão, ela ficou centralizada na formação, que também o primeiro curso de especialização do Brasil foi do Serson, do Newton de Bortoli, na PCD Central. E aí, isso daí, junto com o Serson, Furquim, entre grandes nomes daquela época, a empresa Implacil foi a primeira a fabricar. E aí construiu 40 anos de história aí, até chegar a ser vendida agora para a Implacil, sendo Implacil Austin. Não é mais Implacil de Bortoli, fica agora Implacil Austin. Uma construção gigante. O que é a Austin? A Austin é a terceira maior empresa do mundo em fabricação de implante e é a primeira em comercialização de implante do mundo. É a que mais vende implantes em unidades. Como os dois projetos se ligam muito, são muito engraçados, são muito conjunto. Por que eu falo que é engraçado? A Austin foi criada por um dentista. A Implacil de Bortoli é criada por um dentista. Até então, ela é a terceira do mercado. Hoje, a Implacil é a terceira do mercado. Ela criou através da formação do dentista. A Implacil foi criada através da formação do dentista, por cursos, tudo. Então, você olha que a alma das duas empresas tem uma sinergia muito grande. Que legal. E quando houve a compra, então, para a gente foi incrível. Eu estive na Coreia agora e lá tem o centro OIC, que é da Austin, de formação, e ele é muito similar ao Instituto Newton de Bortoli, que nós criamos no Brasil. E a força de formação profissional é uma coisa absurda. Então, assim, a gente... Como disse ontem o Marcelo Abra, a gente fazendo papo, ele falou assim, caramba, você recarregou 1000%. Graças a Deus você não precisava muita bateria, mas você está com umas 2, 3, né? Você está com praticamente um carro elétrico. Eu falei, coreano? Um carro elétrico agora coreano, que é outro mundo. E como diretor de desenvolvimento de produtos, né? Quais são os seus principais desafios aí que você encontra no dia a dia, na sua carreira e junto à Implacil, agora a Austin também? Essa é uma parte muito bacana. Nós estamos hoje importando tecnologia da Coreia e também estou exportando tecnologia do Brasil. Nós temos bastante coisa entre mundos, né? O mundo que nós temos hoje da nossa América Latina e o mundo que nós temos hoje de Ásia e Europa de informação. Nós temos a prática do dentista. O que nós fazemos muito no Brasil, faz pouco lá fora. Lá fora, eles fazem muita prótese cimentada. A realidade brasileira é a prótese parafusada. E é muito engraçado quando a gente se comunica com isso. Então, assim, para mim hoje é entender o tipo de profissional que eu vou atender. Quem é que eu vou atender? Qual é o público? Qual é a demanda? Quando eu crio um produto para o mercado interno brasileiro, ele vai ser um produto mais voltado para parafusado. Quando eu crio o nosso produto pensando na exportação, eu tenho que conversar com o Iraque, eu tenho que conversar com a Coreia, eu tenho que pegar N aparatos e ser o para-raio. Eu vou receber de todos os lados a informação. A gente tem que juntar e falar assim, qual é o produto? Para você ver, assim, falando de sistema, nós criamos um produto brasileiro chamado Ideale. Ele é um componente para unitário, que ele pode ser cimentado ou parafusado, num pilar reto ou angulado, sendo analógico e digital. Você viu que eu dei 6 funções para um único produto? Antes nós tínhamos Ideale mesmo, né? Ideale. Essa foi uma brincadeira muito legal. Até a brincadeira. Eu estava com o relógio dele ontem, que é um relógio que nós ganhamos. E essa brincadeira a gente coloca assim, poxa, eu tenho um produto que ele foi inovando. Ele nasceu analógico. Só que aí, um momento, eu falei assim, vamos fazer esse cara virar digital?
Como? Falei, através de bibliotecas, transfer de escaneamento, assim. Aí nós criamos a linha. Legal. Então, tem N mãos dentro. Como é que você capta essa informação? Hoje, na reunião com a engenharia, a Érica, uma das engenheiras, ela falou, a cabeça do Léo parece aquela Nazaré Tedesco. O Leonardo vai falando, assim, ele já começa, então todo mundo imagina a minha cabeça. Por quê? Eu tenho informação da necessidade do cliente. Uma das funções que eu tenho entre diretor e relacionamento, eu amo a parte onde você fala relacionamento. De onde nós nos conhecemos, Matheus? Relacionamento. De onde eu tenho informação do campo? Relacionamento. Eu falo para todo mundo, se me tirar da parte externa, de sair, de viajar... Não é o Léo. Já matou o Léo. Se quiser matar um profissional, é você falar assim, agora das 8 às 18, 30 dias no mês você vai para a fábrica. Já era. E eu não chego no 20º. E eu acho que é uma das principais falhas, né, de muitas empresas que não investem nesse setor de relacionamento, né? Porque o cliente ele quer a coisa ali mastigada para você, ele quer facilidade, ele quer otimizar o tempo dele, né? Então, você chegar igual você... eu entendo tudo do produto, eu entendo tudo do catálogo, eu vou mostrar para você qual que é a sua necessidade. Exatamente. Né? Então, é interessante porque eu não preciso... Hoje, o pessoal tem preguiça, né? De ler um catálogo, entender para que serve isso, para que serve aquilo, que é o caminho mais fácil, né? Eu até ia te perguntar, Leonardo, porque, por exemplo, assim, você já está há quantos anos com a Implacil? Bom, vou completar 17 anos. 17 anos. Então, eu imagino que com o know-how que você tem, com a experiência que você foi adquirindo, conhecimento e tudo mais... Talvez você poderia ter ido para qualquer outra empresa. Sim. Né? O que você acredita que te manteve lá e te mantém por todos esses anos? A culpa é do Newton de Bortoli pai, que falecido, né? Precisamos fazer uma homenagem. E agora corta, né? Imagina. Respirar água. Corta. Um dia ele falou que eu seria muito conhecido, mas eu ia perder a minha identidade. Eu não sou Leonardo Pisano. Você me conhece como? Léo Implacil. E eu ganhei essa identidade. Junto com um time muito grande, a gente ganhou sempre a sinergia disso. Então, assim, nós temos os professores hoje da Fundecto, temos os professores parceiros do Brasil inteiro. Ontem mandei uma mensagem para todo mundo de um novo curso e todo mundo coloca uma consideração sobre você, pessoa. Então, o Newton Bortoli estava certo. Hoje, se você me colocar, eu sou o Léo Implacil. Às vezes até brinco. E eu tenho uma liberdade muito grande. Eu, em qualquer feira, em qualquer canto, eu sento em todas as empresas. A gente troca ideia entre empresas. Então, assim, isso é bacana. Porque a gente está ali focado numa odontologia. Sim. No paciente. Você tem noção da gente fabricar um produto que salva a vida de alguém? Você fala, Léo, um dente salva a vida? Salva. Vamos extrair seu central e vou pedir para você procurar um emprego ali na lanchonete. Será que você vai ser qualificado? A gente tem que olhar esses mutilados que a gente tem no Brasil e fazer um programa. Nós temos N programas que a gente não fica contando para ninguém, mas são programas de benefício, de recuperar um paciente. Eu tenho um implante, eu faço um hands-on. Por que eu não posso colocar esse implante na boca de alguém contribuindo para essa odontologia? E a gente tem esse dentro do programa. Isso é desde o coraçãozinho lá dos Bortolis que a gente tem. E a gente conquistou. Então, a gente brigou muito para conseguir fazer isso, porque a gente sabe, né? Poxa, a vida da gente é tão corrida, mas o que você vai deixar? Eu tenho N histórias de falar de paciente que a gente fez disso, assim, que foi Deus. E é interessante, porque, assim, quando vocês estão diretamente ligados nessa parte de desenvolvimento... Quanto tempo leva um desenvolvimento? Às vezes a pessoa que está assistindo fala assim, é um implante. Por que você não faz isso? Mas como funciona, que envolve um desenvolvimento? Eu vou colocar para você trás? uma coisa muito legal. Adorei sua pergunta. Dependendo da máquina, para sair uma peça, ela demora 2 minutos. Só que toda a engenharia, as conexões... Quando eu falo assim, vamos fazer um implante? Legal. Eu tenho um implante hoje, eu tenho uma família de componente protético. E eu saio com você e falo assim, eu vou fazer uma macrogeometria, que esse implante vai travar mais, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai ter uma integração mais rápida. Eu começo num processo de 5 anos. Até eu aprovar o formato, publicar numa Anvisa, rezar para que ela saia num prazo rápido, que às vezes ele não acontece, e a gente iniciar os testes e trabalhos científicos. Eu lançamos junto com a equipe o Maestro Superiore. Já é uma sinergia Implacil e Osten, que nós trouxemos uma forma de tratamento de superfície deles da Coreia para cá. Que legal. Gente, vocês não têm noção, que coisa louca.
Legal. Vocês olham um vídeo na internet, você vai ver o sangue subindo no implante sem nenhuma tração, sem nenhum giro. Você coloca, a superfície vai tendo uma moleabilidade e vai subindo 100%. Hidrofilia, né? A hidrofilia é incrível. Incrível. Não está embebido em líquido. É um implante seco. Tratamento de superfície, jateamento de titânio, mais ataque ácido e segredos. E nós conquistamos esse segredo deles. Existem outros tratamentos de superfícies também e vai ter um benefício. Aí você fala assim, nossa, com isso vai ossiintegrar mais rápido? Não. Ele tem ossidagração precoce pela macrogeometria que nós criamos, mais um ataque ácido de uma hidrofilia absurda, uma molhabilidade absurda. Então, o que você ganhou? Eu vou ter um osso neoformado melhor, eu vou ter uma instalação desse implante com N quesitos melhor, e a gente já ganhou isso de presente da primeira safra de produtos em Placil Osta. Então, são coisas assim. Eu sempre me emociono em qualquer lançamento, eu viajo, porque você produz um vídeo, produz isso, e você quer colocar energia que aquele que vai receber o produto, ele está comprando verdade. Eu não consigo vender mentira. Se eu for vender mentira, eu jogo fora tudo que eu estou fazendo e aí a gente não vai chegar lá no final. Paciente. Eu brinco, né? O paciente, ele não vê o solo, né? Ninguém viu a construção dessa área onde a gente está. Como é que é a base? Aguenta mais 5 andares para cima? Então, a gente estruturar e ver isso daí. Mas a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho quando você vai ver nos casos. Caraca, olha o que o produto fez. Olha que legal. Então, vai assim, tendo quando casuística, né? vai tendo base. Ô, Léo, eu percebo que não só da Implacil, mas de uma forma geral das empresas de implantodontia, né? Há-se a necessidade de você estar sempre inovando, né? A cada congresso, a gente precisa apresentar um produto novo, lançar um produto. Existe alguma regra interna para isso? Porque, assim, visão minha, tá? Sim. De implantodontista, não de empresário. Por que lançar algo novo se o que nós temos já está dando certo? Boa questão. Eu vou te colocar assim, se a gente não fizer algo que vai evoluindo, nós vamos usando sempre os mesmos materiais. Hoje, uma panela para fazer arroz já evoluiu. Se a gente continuar ainda fazendo da mesma forma, a gente volta para a panela de alumínio que grudava tudo. E aí a gente entra para teflon, cerâmico, isso, aquilo. Vai ser uma evolução natural. A gente está vendo hoje carros, isso, aquilo. Eu vejo que a implantodontia também, a gente vai lançando bastante coisas. Mas às vezes a gente conseguiu, de uma forma natural, colocar um novo e você tirar o que você estava usando de prática antiga. Tem muitas coisas que não mudaram. Um mini pilar, mini cônico, é um componente que tem quantos? 50 anos. E a gente continua usando. Só que em cima dele, o que nasceu? Ele era analógico e ele virou digital. Nós falávamos de fundição de ouro, depois cromo cobalto, níquel cromo, e a gente está falando de usinagem de titânio através de uma CNC, de uma fresadora para a gente mudar. Você viu que a gente já tem um grau de evolução sobre o mesmo? O Ideale, quando nós lançamos, como eu falei, ele só era analógico. Aí você fala assim, Leonardo, eu comprei o scanner. Eu vou mudar todo o meu estoque de componente? Falar, não, doutor. Você vai colocar um transferente digital, escanear e vai fazer ele digital. Opa, que legal, então não mudei. Eu melhorei o produto, eu fiz um upgrade sobre ele, concordo contigo. Senão, poxa, peraí, joga tudo fora, compra tudo novo. Joga tudo fora e compra tudo novo. Eu acho que tem 2 mundos aí. Eu acho que também a implantodontia comprou uma peneira. Se a gente olhar ali, 90% dos componentes que você tem são para usos específicos. 10% é para o seu dia a dia. Invertendo os números, 90% do seu dia a dia é resolvido com 10% dos componentes. Os outros 90% estão ali para você, para casos mais complexos. Se a gente colocar isso, o dentista vai pensar muito bem. É uma parte difícil, porque a parte fácil é instalar um implante. Sim. Bem instalado, bem mirado, acertou na mira. O componente vai ser muito fácil. Deu errada na mira ou o paciente tem uma necessidade extrema especial. Aí nós vamos ter que pegar aqueles 90% do componente e tentar resolver de alguma forma. Exatamente. É esse equilíbrio. É esse equilíbrio. E durante esses 16 anos aí,
Você tem algum implante ou componente, algum produto que assim te brilhou os olhos e falou: nossa, eu lembro do desenvolvimento disso ou daquilo que quando deu certo, eu vi resultado, foi muito satisfatório. Eu sei que todo tem a satisfação de ver o resultado do produto, mas teve algum que te marcou? Teve sim. É difícil você falar de um só. É igual um pai que tem 10 filhos e falar que um deles é mais bonito, né? Eu acho que assim, cada um deles marcaram muito na história, em todo o contexto. Mas pra gente hoje, o Maestro foi um implante que deu um conflito muito grande na minha cabeça. Porque ele ia contra tudo que eu imaginava. O José Ricardo, que era um dos sócios da empresa, ele veio com uma ideia, chegou na minha sala uma vez e falou: criei uma macrogeometria totalmente diferente. Falei: Zé, o que você criou? Ele falou: olha esse implante. Aí ele perfurou toda a macrogeometria que a gente conhecia, criando as câmaras. Câmara de cicatrização reparação óssea, é algo bem antigo, a gente já conhecia. E para muitos implantes não deu certo. Eu falei: Zé, mas qual o sentido dessa peça? Ele falou assim: o implante ele vai perder em massa. Como eu tinha as espiras, foram feitas perfurações, é como se eu tirasse um pouquinho do implante. Ele já era um implante X de tamanho e tirou um pouquinho. Eu falei: mas qual o sentido? Ele falou: Léo, quando eu colocar esse implante no osso, logo que ele entrar com as espiras, que ele tem a compressão das espiras, o vazio vai deixar o sangue chegar melhor nessa região. Eu falei: nossa, Zé Ricardo, como ele era dono da empresa, que lindo. Vamos fazer um? Vamos. Aí ele fez um. O primeiro que ele fez, ao fazer o hands-on, ele comia o osso, mas não descia. Ele patinava, ele escariava, ele cortava muito o osso, mas não descia. Eu falei: Zé, eu acho que vai ter que ser um pouquinho menos. Ele fez. Quando ele chegou com aquela macrogeometria final, que a gente olhava as câmeras, o implante parecia uma joia. Nossa. Uma joia. Eu falei: caramba, faz muito sentido. E logo, criamos o implante, fizemos autorizações e mandamos para pesquisa. Sem colocar em paciente nenhum, colocou em pesquisa. No primeiro trabalho que deu, a formação óssea foi algo absurdo. E eu sou assim. São Tomé, meu tio, que eu sou o Léo Tomé, né? Eu quero ver. Eu quero ver o produto. Logo, a gente criando vídeo de divulgação. Nós tínhamos o congresso de lançamento. Eu fui para o Uruguai, para junto com o professor Sérgio Guerque, que é o nosso pesquisador, ver as lâminas. Eu colocava o olho no microscópio, ele colocava a lâmina. Eu falava: o que é isso? O que é isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu assado? E ele narrando. E eu vendo cada lâmina. Quando eu voltei, eu me emociono fácil. Nós tivemos o congresso. Aí nós fizemos o vídeo 3D do Maestro, ele apresentando. Eu tinha 1.500 pessoas no auditório e eu filmando. Quando começou o vídeo, o Henry da 3D Stereoworks, ele fez o vídeo, junto com todas as ideias que nós tínhamos. Ele não deixou eu ver o final. O Henry não deixou eu ver o vídeo final. Então, conforme eu assisti o vídeo, aquela emoção veio, eu comecei a chorar. Aí eu saí correndo, chorando, os dentistas: Léo, você tá passando mal? Falei: tô chorando. E fui embora. Aí todo mundo achando que tinha acontecido tudo, menos a emoção de lançar um produto. Então, assim, são filhos. Sim. Eu já lancei kit de cirurgia guiada, eu já lancei kit normal, eu mudei os estojos. A gente já briga muito, né? Exatamente o que você falou, Matheus. Eu vou brigar com algo que está na sua prática. O design do kit, a sequência cirúrgica. Eu estou pegando alguns kits agora, eu estou fazendo uma evolução de coloração, de ordem, isso, aquilo. A gente chegou em algo sensacional. Olha o spoiler. Vou lançar ele em breve. Então, assim, são produtos que enchem de energia e tem que fazer dar certo. E o Maestro faz uns 10 anos? Maestro não tem 10 anos, não. Maestro é de 2015 ou 18. Acho que é 18, se eu não me engano é 18. Tá quase. Ah, tá quase. É muita informação, mas... Não, mas eu lembro do vídeo do... Você lembra? Você tava no auditório? Eu não tava, mas em algum lugar eu vi O auditório era 3D, todo mundo de óculos, aquele negócio estourando na tela. Eu brigava com o Henry, falava: Henry, eu quero que passe algo fazendo sangue na cara de todo mundo. Que Ele legal. falava: Léo, calma, você não está em desenho animado. Eu falo: não, eu quero ver essa coisa acontecendo. Então, assim, um brainstorm com o Leonardo é meio complexo. Que legal. Ô Leonardo, quais, de repente, são os desafios que você acha que o dentista enfrenta hoje com relação à parte dos implantes? Por exemplo, tanto, de repente, para quem chega, para quem está se formando, para escolher uma empresa que vai ser o parceiro dessa pessoa, ou até, de repente, de conseguir executar mais implantes? Nós temos alguns desafios e começa um que é o meio complexo. É o preço. Tá. Você tomar a sua decisão por um produto de baixa qualidade, mas de bom preço.
E aí o dentista às vezes não está preparado para saber a qualidade. Eu falo que você quer escolher um implante bom para você, escolha o sistema que tem prótese. Se você pegar um bom implante de preço, isso, aquilo, mas chegou na parte protética, ela tem um custo elevado ou não tem as soluções que você precisa, seu dinheiro acabou de ir para o espaço. E aí é a parte complexa. Então, a tomada de decisão, às vezes, brigar por preço, a gente tem que respeitar o preço. Eu não consigo comprar um carro super top pelo preço de um carro popular. Então, a gente tem que ver isso hoje e a gente equilibrar. Existem empresas que têm patamares diferentes hoje como marca. É o que a gente pode falar de empresas de roupa. Por que você compra uma camisa da marca X? Porque tem um bordadinho e você não comprou ela sem bordadinho. E a gente começa a entrar, né? Eu já comprei camisas de marca e quando eu vou numa loja que não tem marca, é uma loja hoje popular, eu comprei a mesma camisa. Eu vi onde ela foi feita pelo CNPJ. A marca eu paguei 300 e a sem marca por R$100. Você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito parecido. A pergunta que mais nos fazem é: mas é tudo titânio? Mas o meu processo é diferente do teu, isso, aquilo, a usinagem, qualidade, tem N coisas. Então, assim, o sistema para dar certo hoje na mão de qualquer sistema para dar certo é domínio do sistema. Você tem que dominar o sistema, seja na fresagem, na instalação, numa simples moldagem. Você tem que dominar o sistema. Não adianta eu ter um baita implante, comprar a marca XY, número 1 do mundo, e quando eu vou usar meu material de moldagem, eu uso a coisa mais barata. Você viu que eu perdi na transferência de informação? E aí você não tem que culpar. Se eu trabalho com implante mais barato, laboratório mais barato, a qualidade, eu não consigo avaliar isso, vai jogar fora. Mas tem profissionais que sabem o que estão utilizando e que trazem informações incríveis. Isso é a parte complexa da gente testar. Você falou de validação de produto, eu faço validação cega. O Matheus vai receber um produto que ele mal sabe o que quer. Eu falo: Matheus, o que você acha do produto? Já validado, com aviso e tudo. Ele: nossa, Léo, adorei isso, aquilo. Mas eu vou mandar para um cara que não é igual o Matheus também, que é um cara mais crítico. O Matheus é crítico, mas eu vou pegar um cara mais e aquele inocente, que ele não tem expertise do tempo que ele tem. Para a gente saber se aquela pessoa que tem pouca formação ainda, pouca prática, ele teve a mesma experiência do Matheus, que é um cara especialista. E a gente tem que equilibrar os dois. O mundo é feito daquele que não sabe e daquele que sabe muito. A gente achar o equilíbrio do sistema dar certo. A tomada de decisão. Procure um sistema de implante que seja bom na cirurgia, lhe seja confortável para fazer uma cirurgia, que tenha componentes protéticos para solucionar as coisas. Porque se eu der uma escorregadinha com a mão, eu preciso de alguma coisa para dar uma corrigidinha. Tem que tomar muito cuidado com isso. E preço não é o número 1, gente. Não é o número 1. E como gerente de treinamento, desenvolvimento de novos produtos, como você capacita a sua equipe, né, para esses lançamentos, para esses congressos? Porque seria muito bom se tivesse 10 Léos, né? Aquele que tira a dúvida de todo mundo, que já tem 16 anos de experiência da casa. Mas como que é esse treinamento, né? Você pega esse pessoal da venda e treina, sei lá, uma semana antes de cada evento? Ou é uma escola também que você tem que ser passado? Como que funciona? Sim, hoje um plano de treinamento que nós já tínhamos e foi melhorado ainda e está sendo melhorado mais ainda com o trabalho da Osten, nós sempre tivemos a formação. Hoje, quando um profissional novo, cru, ou mesmo que veio de outra empresa, ele vai passar 10 dias com a gente em uma imersão. É praticamente hoje o tema de aula que a gente trabalha e atua com eles, é como se fosse uma especialização de implante. E aí ele vai fazer todas as práticas, hands-on. Você fala assim, mas ele não é dentista? Por que ele perfura e instala o implante? Para quando você conversar com ele lembrar da sensação da inserção do implante, do passo a passo de uma fresa, orientar N densidades ósseas. Então, a gente vai colocando essa expertise. Eu tenho exemplos gigantescos de profissionais que a gente formou, que ele veio de mercados igual a mim, totalmente fora da casinha. E aí a gente treinou, criamos eles e tem N profissionais também no mercado hoje que foram desenvolvidos pela gente. E é legal que quando você forma isso, você forma uma profissão. É o que eu falo, você pega vendedores, eles não... Qual é a faculdade de vendedor mesmo? O cara tem que ter habilidade de vendas. Mas a maior habilidade de vendas é conhecimento do produto. Com certeza. Se eu estiver vendendo geladeira, eu tenho que saber vender uma geladeira. Se eu estiver vendendo hoje o implante ou a prótese, eu tenho que ser... O que eu falo, o que vende hoje é informação.
ser um consultor. A gente não contrata vendedor. Na carteira profissional, assim, é consultor de vendas. Qual a diferença de um consultor de vendas para um vendedor? Vendedor vende produto com conhecimento. Consultor, ele é aquele cara que é indagado de ponta a ponta do seu produto. Ele tem que ter autoconhecimento do produto para ele conseguir efetivar a venda. E serviço. Venda é serviço, gente. Não, mas você fabrica implante? Venda é serviço. Se o implante por si só ele vendesse no automático, a gente não teria carros na rua, nós não teríamos vendedores na rua, em call center, a gente só teria um site, um app. Nós íamos vender em app, mas não dá. Sem conhecimento, ela não tem uma venda automática. E você teve dificuldade no início, talvez por não ser dentista? Você já chegou a ter algum questionamento? Tipo, mas não é dentista? Já... Essa semana? Essa semana? Não. Já sim, já tive questionamento, mas eu ganhei, graças a Deus, no mercado um respeito muito grande entre os profissionais. E mas eu também... chegou a te paralisar ou a te... No início... Não te paralisar, mas de repente... Não, tem sempre aquele que te machuca. Né? Mas para mim, quando veio machucado, veio a lição, né? Eu tive uma visita logo no início da minha profissão junto com a Implacil, uma visita aqui na nossa região mesmo do Tatuapé, da Zona Leste. E aí eu visitei um dentista, chama Rodrigo Lanfran. Faz tempo que eu não vejo, hein? Se ele aparecer, ele vai gostar do que eu vou falar. Eu em visita com ele, expliquei tudo do implante. Eu dominei o implante. Deu uma aula. Dei uma aula. Chegou na parte protética, ele olhava para minha cara e falava assim: a prótese é uma dificuldade para você, né? Eu falei, doutor, ainda para mim é. Ele falou, então tá bom. Ele pegou o telefone, ligou para a secretária dele, falou, fecha minha agenda da tarde, por favor. Esse cara pegou todas as moldagens que ele tinha de implante. Uau. E saiu colocando na mesa, me ensinando. E um cara novo na época. Eu novo, ele também novo, 30 e poucos anos, começando a brincadeira. A gente novo, ele me deu... coisas outra aula. Outra aula. Ele me deu a aula. Ele é um dos caras que me deu a aula. E ao longo da minha jornada, fui participando com N cursos, com Newton Bortoli, Elcio Marco Antônio, Jamil, Luiz Fernando Martins André. Eu vou esquecer 50 nomes aqui que eu devo à minha profissão hoje. E aí, essa parte onde eu fui ganhando. Mas, sim, já bati de frente. O cara falou assim, mas você não é dentista. Eu falei assim, mas eu não estou colocando a mão na boca do paciente. Eu só estou orientando para você que A, B, C e D... é igual a E. É a somatória das peças para a gente colocar. Vamos nos conectar. Mas é legal porque mesmo hoje, você tendo já todo esse reconhecimento, às vezes até um dentista que pode estar vendo falar, às vezes é um recém-formado e não é, talvez, respeitado ali num primeiro momento. Sim. Né? Sim. Então, mas assim... é uma palavra bem bacana. Sabe que a gente ganha respeito? Ouvindo. Ouvindo. Porque quando você vai ouvindo o outro, você sabe onde você se posicionar. Eu já fui errado. Da gente chegar com muita arrogância e falar assim, não, mas isso aqui eu conheço, pá. Aí, ao longo da jornada, você vai amansando, você vai ficando mais velho, você vai, né, de cachorro mordedor, aí você só assusta pelo tamanho. Então, a gente vai aprendendo ao longo da jornada, a gente se conter, né, e ouvir mais. Eu tenho uma frase que um dia um dentista falou para mim, a gente conversando, ele é cheio de coisa de escrita, ele falou assim, nós temos funções no rosto que todo mundo desconhece. Olhos, enxerga, você tem 2. Narina, tá nervoso, respira, você tem 2. Orelha, ouve, você tem 2. Depois a boca, você usa, ela é a última, ela só tem uma. Então, para você entrar nesse grau de respeito, você conquistar espaço, enxerga bem, respira, ouve e depois você conecta. Aí você vai colocar mais. Eu tinha uma mania muito brava de atropelar a conversa. Porque você tem conhecimento, você... Plá. Cara, como eu tô respirando? Como eu tô respirando no meu dia a dia? Entendi. Então, assim, é bom a gente entender no nosso mundo hoje, atendimento. Atendimento. Você chega num ponto atendimento. que... Atendimento. Por isso que eu falo. Eu vou abrir o Dr. Matheus como cliente. Ele não conta só com comprar. Se eu pensar só em compra, falar, doutor, hoje está R$10, hoje está R$12. Mas é entender, falar assim, como é que está o andamento do produto, o que eu te vendi. O pós-venda tem que tomar cuidado. Hoje o pós-venda em muitas lojas, ele se perde. Muito. Ele se perde. Eu estou com os ternos consertando numa loja e aí eu mandei para ela uma mensagem hoje, a menina, já está pronto. Você não viu sua mensagem? Eu falei, eu não vi. Eu mandei mensagem para você ontem. Eu falei, caramba, ela mandou mesmo. E eu cobrando ela hoje. Você viu que legal? Antes de eu cobrar, já tinha uma mensagem, eu não li. E aí você vê, eu compro roupa só nesse local. Eu vou lá comprar terno. Tem a mesma marca em 10 shopping, eu não entro.
Mas você quer o atendimento de lá. Eu quero atendimento A da experiência, pessoa, né? a experiência. A odontologia é muito nisso, né? Sim. Você tem essa experiência, o atendimento daqui, dali. Eu acho que o que as empresas, óbvio, não generalizando, mas quando a gente fala de implantes, empresas de implantes, elas pecam muito no atendimento. Sim. É muito assim, eu vendo produto, vendo em grande escala, vendo para pessoa, mas não tem nada ali, não tem um vínculo Sim. com aquele profissional. Uhum. Mas você vê, o que o Bortoli falou para mim, que eu seria o Léo Implacil. Então, a gente acaba se conectando para essa marca. Hoje, dúvida de laboratório, dúvida de dentista, eles falam assim, fala com o Léo. Legal. Eles já sabem que é o Léo Implacil. A Implacil estava em primeiro lugar, não a pessoa. E nós formamos muito isso dentro do profissional. Formar você no mercado. Eu preciso colocar você como uma figura conhecida. E aí a gente começa a fazer um trabalho. Na Serson, eu adorava a parte administrativa, até que eu pedi demissão. Eu falei, não, o vendedor está ganhando mais que eu sendo gerente. Eu quero ser representante da Implacil na Zona Leste. Da Serson na Zona Leste. Com essa brincadeira aqui que eu fiz, eu vim para a Zona Leste, visitei todo mundo para apresentar o produto. Não. 2 semanas eu apresentei o Leonardo e a empresa. O Leonardo e a empresa. E fui agendando para apresentar o produto. Em 2 meses, eu já era conhecido na região como produto. Eu era conhecido como o representante do produto. Então, o que eu fiz? Eu fiz a pessoa Leonardo. E o que o vendedor hoje ele tem que fazer? Ele tem que estar presente. Sim. Ele tem que mostrar qual é o serviço dele do pós-venda. De você atender, fazer isso. E a gente fala, quem é do comercial não tem horário. Tem aquela resposta, aquela dúvida, ainda mais na odontologia. Você está atendendo um profissional, um paciente às 20 horas. Você fala, Léo do céu, como é que aperta isso? Você vai achar meu vendedor, você vai achar a mim, você vai achar outros profissionais dentro da empresa. Não tem horário comercial. Não tem horário comercial. É o que eu brinco. O cara do pastel fala que ele folga na segunda, é mentira. Na segunda-feira ele vai comprar todos os materiais para a semana inteira, ele vai se reorganizar. O cara da pizzaria, o cara da padaria e a gente do comercial, seja qualquer área. Quem eu falo, né? O dentista é vendedor? Ele é um vendedor. Ele precisa se comunicar com o paciente e eu sempre falo, qual é o melhor vendedor da clínica de um dentista? Qual é o melhor vendedor? É o dentista. Você também acha isso? O melhor vendedor da clínica, para mim, é o dono da clínica. Está errado vocês todos. Qual que é? É o paciente. É ele que vai Ele divulgar, é o seu né? produto. Ele que vai divulgar você serviço. Seja lá o que você utiliza. Eu sou serviço. Eu sou o produto. O dentista, ele é o produto. Se esse produto dele não sair bem, sabe quem é o melhor vendedor dele que vai vender ele? Ninguém. Ninguém. Agora, quando ele faz tudo que ele pode, utiliza tudo que ele pode para resolver esse paciente, ele é a história do paciente. Fala assim, aquele cara resolve o meu caso. Ele é o melhor produto que eu já tive. Não é assim com vocês? Com oficina, Tudo. com loja, com tudo. Você recomenda alguém que você deu errado. Algo que E deu errado. geralmente é o contrário. Quando dá certo, alguém pergunta, você indica. Mas quando dá errado, você sai contando pra todo mundo. Não, você conta antes. Você fala assim, você vê a pessoa Você sorrindo... não sabe o que aconteceu. Fala assim, eu já sei porque seu dente tá assim. Porque deve ter sido no fulano, porque minha experiência com ele foi péssima. Né? Ele vai tentar cruzar, eles vão achar. Agora, quando você faz aquele paciente, você trabalha nele, ele é seu produto que foi lá fora e ele vai ser o seu produto de venda. Sim. Entendeu? Tem razão. E o dentista, ele tem que vender o serviço? Tem que vender. A gente sabe que é uma retenção, mas eu gosto daquele que é justo. Fala assim, o tratamento seu é a... Mas, doutor, ele cobrou 2 mil, o senhor está cobrando 5 mil. Fala assim, então você está livre para fazer ele. Porque para resolver seu caso, eu preciso disso dentro de custos, hora, serviço. Entendeu? Eu estava com o Abla ontem, ele falou, Léo, você sabe quanto custa a hora da clínica para a gente resolver esse caso da paciente? Eu falei, imagina. Ele falou assim, assim, assim. Entendeu? Tem que estar no seu orçamento. Se você me atender em 10 horas, o orçamento é a mesma coisa que atender em 15 minutos? Você entendeu? Que eu tenho um tratamento de 10 horas, 10 visitas, 10 isso, e a minha clínica está ocupada. Então, assim, qual é o produto do dentista hoje? Tenha em mente. É a qualidade do serviço que você põe para fora. O seu produto é o paciente e o seu produto é sua imagem. Se você colocar isso no seu dia a dia, não tem como dar errado. Não tem como dar E errado. de maneira genuína, né? Genuína. E realmente enxergar Genuína. o paciente e querer transformar a vida dele de maneira verdadeira, né? Ajudar de maneira genuína. É o que eu falo, né? O Matheus falou dos novos produtos, o scanner é novo.
Scanner é novo para gente no dia a dia? Para muitos é. Sim. Só que ele nasceu em 1980. Ele nasceu com a função de escanear boca e fazer dente. Hoje, ele é uma ferramenta de diagnóstico. Chegou o paciente no seu consultório, você escaneia. Quando você olha no espelhinho, a informação está na sua cabeça. Agora, quando você escaneia, que você coloca numa tela e você começa a mostrar para o paciente N questões, uma oclusão, isso, aquilo, fazer um ensaio no digital, olha quanta ferramenta para a verdade. Sim. Você operaria seu estômago sem algum meio digital de exame? Não. Fala assim, hoje... Não tô bem. não tô bem, deixa eu apertar. Você tem um grande problema. Aí nós vamos te operar. Hoje você não deixa fazer isso. Sim. Porque você está sem informação, ele está sem informação, e a gente quer entender. O mundo está transformando novos produtos para essa transformação. E a gente vai precisar disso. Ferramentas administrativas para quem vende bala hoje. Se ele não tiver um bom software, ele vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Quantidade de comprar uma bala, quanto tempo ela demora para vencer, tudo isso vai estar dentro do reloginho. Sim. São ferramentas de administração. A nossa gestão, né? Câmara, luz e gestão. Luz, câmera e gestão. Luz, câmera e gestão. É isso aí. Total gestão, né? Quer ficar na luz? Quer Vambora. brilhar nas câmeras? Tem uma boa gestão. Faça gestão, exato. Faça essa brincadeira, porque você vai ficar diferente. É. Entendeu? Então, nós da Implacil, quando eu entrei, tinha 15 funcionários. Hoje eu tenho 350. Nossa. Com 15 funcionários, a gestão Legal. era que a gente faz, familiar. Depois de 2012, vem a entrada do nosso CEO, Aloísio, e dá mais profissionalismo dentro disso. Vem a Coreia e me traz mais profissionalismo com a Osta. Então, assim, a gente só tem que se estruturar. Qualquer negócio para se dar bem, tem que estruturar. O que a gente acha que é custo, muda a palavra. Vamos fazer investimento. Se você investir, você vai crescer. Falando em investimento, já aproveitando esse gancho, qual que é o investimento da Implacil com formadores de opinião, com instituições de ensino, e o que isso impacta, né, diretamente na venda de produtos, no lançamento, né, de novos produtos? Essa é uma parte boa, porque assim, hoje no corpo de consultores científicos, nós somos o maior time que tem hoje no Brasil em consultores. E eu uso muita ferramenta. Nós não temos só eles como imagem, nós usamos eles como ferramenta para a criação de um produto, teste de um produto, validação, excelência em qualidade, isso está constante. E os cursos, quando você tem um profissional que ele saiu treinado no seu produto, a felicidade que a gente tem da curva de aprendizado dele ser quebrada dentro da formação é muito boa. Quando o profissional migra de um sistema para o outro, a gente tem uma gestão para isso. Eu usava a marca tal e quero ir para a sua marca. Vamos fazer um hands-on, doutor? Às vezes a gente ouve assim e fala, poxa, fazer um hands-on? Sou formado há 40 anos, por que eu tenho que fazer um hands-on? Vamos fazer. Vou te dar o melhor do mundo que tem aqui nesse produto, para você diminuir sua carga. Todo mundo aceita. Sempre tem aquela barreira, mas todo mundo aceita, porque eu vou diminuir. Aplicabilidade, o Maestro é um implante para carga precoce e carga tardia. E muitos utilizarem carga imediata. Vai conseguir travamentos, aquilo, mas ele tem um outro comportamento. Eu tenho implantes mais baratos, eu tenho implantes mais acessíveis que já fazem isso. E você vai economizar em dinheiro e tendo o melhor dos implantes para fazer isso. Aí a gente começa a entender macrogeometria. Por que eu quero esse? Por que eu faço esse? Por que tem 3, 4 tipos de implante? Cada um tem sua finalidade. Entendeu? Isso é macrogeometria e depois acontece a prótese. Então, é bom a gente sentir. Os cursos nos ajudam demais a formar alunos e formar ele no produto. Fica muito melhor. E hoje a Implacil está, assim, espalhada por todo o território nacional, em questão nacional, de cursos? E internacional. Hoje a Implacil está praticamente quase todos os países da América Latina, todos os estados brasileiros. Exportamos para a Europa, exportamos também para a Ásia. Temos bastante coisa. Aconteceu, a coisa funcionou, deu certo. Que legal. Agora uma dúvida minha mesmo, viu? Antes da criação, né, do desenvolvimento do Pilar Z, né, do zigomático aí, convencional, que foi algo revolucionário, né? Até comentando aqui nos bastidores, tivemos já com Elton Faco, um grande amigo nosso. A Implacil tinha alguma reabilitação para zigoma ou foi o primeiro? Foi o primeiro. Nós nunca entramos no zigoma. Era uma área para a gente totalmente fora, era mais do buco, dentro do trabalho, e a gente nunca fez. A ideia do Pilar Z, nós, como Implacil, a gente sempre pensou muito na reabilitação protética. E o Elton, desde quando eu conheço o Elton veio comigo desde antes de Implacil, e ele sempre trazia muito a prótese.
Um baita cirurgião e muita prótese. E depois, no mestrado dele, ele foi se encontrar com cabeças incríveis para fazer isso. E aí veio nascendo a ideia. O Elton, quando ele ligou, ele não fez o Pilar Z com a Implacil. Ele fez o Pilar Z com o Leonardo, amigo dele. Ele ligou, Léo, tô com uma ideia assim, 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 assim. A minha frase pro Elton, ele vai lembrar. Eu falei, cala a boca. Quieto, você tem uma ideia incrível, essa ideia tem que ser documentado, que a partir do que você me deu, se eu fosse uma empresa qualquer, eu roubaria a sua ideia só pelo telefone. Eu sairia com esse produto. Eu falei, não, mas vamos sentar conosco. E ele falava assim, o Borto ele é confiável para fazer? Eu falei, você vai falar direto com o Newton de Borto. Eu tenho certeza que nem contrato você precisa, é só de fio de bigode, como foi minha vida toda dentro disso daí, que eu não acredito muito em contrato se a palavra quebra. Então, assim, funcionou muito bem, trouxemos ideias, fizemos todos os segredos possíveis, trabalhamos anos, até que começasse a acontecer e acompanhando os pacientes, né? Nós, na produção do vídeo, conteúdo, ele foi trazendo os pacientes que a gente reabilitou um por um e cada história é incrível. Que legal. Então, assim, o que é legal? Tem ideia? A gente tem que construir a ideia. O lado comercial existe. O lado jurídico também existe. Então, dentro de uma criação dessa, você tem que assinar todos os papéis possíveis, porque aí você tem que sair com a garantia da ideia, né? Formar essa ideia e acreditar. Acreditar no produto. Então, quanto eu falei que eu estava com o professor Abla ontem no Pilar Z, fazendo uma coisa fantástica. E olhando maravilhado para a boca, vendo o resultado que ia dar. E Né? você comentou algo antes das suas palavras aí, que antes implantes zigomáticos era só para buco, né? E o Pilar Z, ele vem revolucionar isso, né? Porque o que eu vejo de colegas formando, né? Implantodontistas aí, conseguindo reabilitar seus pacientes com uma cirurgia menos invasiva, né? Com certa facilidade maior aí de execução. E creio que tem tido bons resultados. Claro que todo produto em desenvolvimento, né? Sim. Ele passa pelos testes e depois dos testes vão ter novos testes e novas versões e atualizações, né? A gente tá falando de uma coisa nova, né? Sim, sim. Uma coisa jovem. Para nossa odontologia é um bebê. Exatamente, É um bebê. né? Mas eu vejo como um produto, assim, bem revolucionário, viu? Eu acho legal. É difícil... Você fez uma pergunta para mim que era do afronte, né? Daquele cara que já sabe, eu sou buco. Eu já fiz cirurgia de zigomático. Você tem que vender para mim. Não, a gente precisa do credenciamento. Você concorda que você tinha que ter feito o credenciamento ou não? Com certeza. É bem diferente do que você fazia? Com certeza. É isso que é legal. Tem produtos que a gente tem que nascer dessa forma. Se eu deixar ele livre, leve e solto para ser vendido para qualquer profissional, não desqualificando ninguém, gente. Tira isso da cabeça. Mas é que a gente quer, dentro disso, diminuir a curva, dar as melhores dicas da instalação desse produto. Para o produto atuar na máxima potencialidade dele. Exatamente. Se você deixar Porque senão é por si capaz de só... falar que não funciona o produto, né? Vamos fazer um teste ali no carro elétrico? Ver se vai ser tão bom para você. Exato. Porque a arrancada é diferente, tudo é diferente. Ele muda o perfil. Você fala assim, é igual. Não. Pilota um carro com tração dianteira e depois um carro com tração traseira. Não é para qualquer um. Né? Então, assim, o que é o dia a dia? Às vezes a gente está com um dia a dia muito fácil, mas quando pega é uma parte complexa. Você entendeu? O Abla precisava de mim ontem para quê? Para nada. Mas ele só, Léo, aqui, aquela pegadinha dentro do produto. Ele falou, Léo... Eu quero fazer, um amigo nosso fez a cirurgia e a gente estava ajudando ele, que ele não estava bem, e a gente colocando ele lá, fazendo, e eu só com a orientação técnica. Para mim, é indiscutível o prazer de você conseguir atender dessa forma, né? E a gente colocar o produto como ele deve ser feito. Mas, Léo, hoje você trabalha mais na parte de desenvolvimento e estratégias de produto. Ou você ainda atende dentistas igual você atendia lá atrás? Você ainda apresenta o produto diretamente para o dentista final ou não? É mais na parte de cursos, de hands-on, de desenvolver o produto? Pergunta o que eu não faço, é mais fácil. Sua pergunta foi muito complexa. Vai ter corte? O que você não faz, Léo? Mais fácil. Na verdade é isso. O que eu não faço hoje? Hoje eu me envolvo com time comercial, com time, às vezes, ou financeiro, ou em curso. Eu estou hoje em todas as instâncias. Tá. Entendeu? Isso é uma parte que todo mundo pergunta. Como é que você domina seu dia e termina o dia Como sem... que você dá conta? Eu também não sei. Eu não sei, mas é o que eu amo cada conexão. Entendi. Hoje já tive reunião com o curso, reunião com isso, reunião com aquilo, e a gente vai pontuando e fazendo a participação. A construção de um produto, de uma marca, ele não é só no desenvolvimento de engenharia. A engenharia, se você olhar, fala assim, na engenharia dá certo.
Aí veio o Matheus e falou assim, Léo, quero fazer aqui, ó, 37. A boquinha da paciente abre desse tamanho. Você colocou uma chave desse tamanho, se você não resolveu. Não, mas a engenharia falou que dava. Ele já viu boca? Já viu uma boca aberta? Uma boca que não abre, alguém já viu? Isso eu já participei, já tive um envolvimento uma vez assim com um engenheiro nosso, que ele entrou e aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, você já foi a algum curso? Eric Furtado, meu amigo e irmão. Já viu algum curso? Você já viu uma boca aberta? Ele falou, Léo, não. Ele trabalhava na área em outra empresa, ele não. Eu falei, então você vai passar 2 dias comigo, lá na BO de Varginha, só vendo isso. Ele viu cada situação que ele falou, cara, virou minha chave. Sim. Agora eu vou pensar diferente. Muitas coisas que ele tinha, nós tínhamos um manequim do lado dele, assim, como enfeite, Aquele mas era manequim onde a gente perfeito, testava né? o limite da brincadeira. Sabe, aquela engenharia, eu preciso fazer enxergar. Eu preciso enxergar. E nada mais. Tudo que eu aprendi foi do lado do curso, vendo alguém operar, fazer, olhando, Vendo a rotina aprendendo, clínica. ver a rotina clínica. E aí eu pego uma frase do Iramatsu, 90% da clínica diária é fácil. Planeja bem, perfura bem, que vai encaixar a prótese. Tá errado? É aquele negócio. Desde que eu tenha osso, que eu tenha todas as qualidades. planejamento, Se não tiver, ele está nos 10%. É essa a brincadeira. Você faz 9 implantes aqui, 1 toma tempo de 9. Os 9 do dia a dia tá aqui. Aí 1 toma tempo de 9. E aí você tem que qualificar como é bom para você fazer aquilo, ou às vezes chamar, apelar. Falar, o doutor Matheus vai vir operar comigo, porque aqui, nesses 10% eu não domino. Isso é muito gostoso. Você fala assim, cara, eu vou trazer um profissional para você, tão bom quanto eu sou, porém ele vai me ajudar a resolver seu caso. Nós vamos trabalhar em 2. Olha que segurança. O paciente vai ficar muito mais seguro do que chegar numa clínica e ver situações, sabe? Ele sabe que tem uma estrutura. Ele vai confiar naquela estrutura que oferece. As clínicas melhoraram, né? As clínicas não são mais consultórios, né? Sim. O que era consultório? Era uma sala, uma espera e lá dentro um quadrado cheio de azulejo e era cheio de instrumental para todo quanto é lado, né? Hoje, você entra num consultório, o ambiente é um apartamento. Quebra aquele gelo, daquele medo do paciente, uma cadeira odontológica boa, uma mesinha de escritório, para você tirar ele da cadeira e falar, senta aqui comigo. Vamos explicar seu caso, imagens, isso, aquilo. Então, é mais confortável. É difícil você ver hoje, falar assim, eu tenho medo de dentista. Eu desmaiava, gente, no consultório. Criança. Verdade. Eu desmaiava. Minha mãe falava, vai no dentista. Eu, pá! Tá! Já caía. Trauma. Eu caía. Eu era bem sensível nesse ponto. Eu caía. E hoje, você vai? Mudou muito, né? Parece, né? Mas isso que é gostoso. Por que que tem que parecer uma clínica hospitalar? Hoje a gente já entendeu. E hoje você pega 3 madeirinhas, uma LED, uma recepção, um bom cafezinho Tá top. e um consultório. Exatamente. Não é caro pra gente fazer isso. Antes era inacessível. Hoje não. A gente vê que mudou bastante. Com certeza. A gestão de consultório mudou demais nessa performance. Parabéns pra galera. Exatamente. Tem mudou exemplos muito. gigantescos aí de transformações e a cadeira cheia, né? Você olha a recepção cheia. Essa que é a brincadeira. Vamos lá. De 16 funcionários para 50. 350, né? Aí uma empresa já consolidada no mercado nacional e internacional. Há interesse de uma empresa do exterior pela compra. E aí? A pergunta que fica, por que essa unificação de 2 empresas, né? Emplacil, Holsten, você que teve em treinamento lá na Coreia, como que foi essa experiência? O que vem somar aí a Emplacil, essa outra empresa já também consolidada, a Holsten? A tua pergunta é incrível, porque assim, é um choque. A compra, a venda foi um choque, mas você imagina que você chegou com seu filho, fez 20 anos, e ele chega agora para você e fala assim, pai, vou morar nos Estados Unidos. Você fala assim, mas filho, para que você vai morar nos Estados Unidos? Sendo que aqui no Brasil você tem tudo. Ele fala, vou buscar mais lá fora. O que aconteceu com a Emplacil de Bortoli? Tenho certeza que a família Bortoli tem esse sentimento hoje que o filho cresceu. E tá voando. E agora ele precisa voar. Essa é a palavra, ele precisa voar. E isso aconteceu. A compra deixou pra gente um legado absurdo do que a gente aprendeu e cultivou e cresceu junto aqui. E com a compra criou asas. A minha experiência em 15 dias lá na Coreia, eu fui o primeiro brasileiro convidado a participar de treinamento. Chegando lá, eu com
11 outros treinadores do mundo e fizeram a seguinte questão. Falou, Leonardo, você é diretor, você pode participar da aula, não precisa fazer todas as provas, qualificações. Isso Esse treinamento era para quê, Léo? para os treinadores mundiais. Ah, tá. Treinadores mundiais. E aí, como eu sou diretor de treinamento, eu fui convidado aí. Tá. Mas chegando lá, o pessoal falou assim, você não precisa de avaliação. Eu falei, preciso sim. Eu quero ser avaliado tão quanto eles, eu quero passar por tudo que eles vão passar. Ou eu vou ficar fazendo reunião, ou eu vou estar no treinamento. Não, você está dentro do treinamento. Eu falei, então eu quero participar. Eu adorei. Primeiro dia, minha nota foi 6. Implantodontia básica. Aquelas pegadinhas de prova que eu adoro. Foi 6, eu fiquei puto. Fiquei muito bravo. E aí nós trabalhávamos o dia inteiro em treinamento e no outro dia, prova. Prova. No outro dia, prova. No outro dia, prova. Nós fazíamos isso todo dia. Estudava prova, estudava prova. Falei, caramba, eu estava numa zona de conforto tão grande que eu não estava mais fazendo esse ritmo. Eu estudava, mas eu não comprovava se eu aprendi. Então, alguns estudos vai passando. Você lê muito rápido, você não guarda. É o nosso mundo digital hoje. E eu adorei isso daí. Lá, eu estou trazendo um mundo para a Implacil. Porque quando a gente fala Osta Implante, você imagina uma empresa de implante. E quando eu cheguei lá, a realidade não é. A realidade lá é uma empresa de odontologia e nos próximos 5, 10 anos vai ser a maior empresa de odontologia do mundo. Não é só implantes. Não, fabricação de pasta de dente, fabricação de áreas, outras áreas da odontologia, Tudo relacionado escova de com dente, odontologia. tudo odontologia. Então tem de tudo. Nós temos ferramentas lá incríveis. Legal. Imagina o Léo na Disney. Só que a Disney da odonto. Que legal. Imagina você estar no quiosque e você falar assim, abre o braço e fala assim, é tudo meu. É meu. Você tem um monte de diversão. Então, eu sou diretor do Roadmap. Roadmap é onde você analisa quais produtos existem que eu posso trazer e o que não existe que nós vamos construir. Você tem noção de dar um brinquedo desse na mão da criança? Eu fiquei louco, louco. Eu voltei de lá alucinado. O Aloysio Canto, que é meu CEO, ele fala, Léo, você não devia ter ido. Você não voltou bem. Eu falei, cara, eu não voltei, não. Eu voltei Voltou com a piorado. Sabe aquela pessoa, como a gente brinca na internet, não despiora nunca, né? Assim, a gente brinca. Falei assim, cara, ele não melhora. Então, assim, eu adorei, eu energizei. Voltei, assim, pilhado, doido para mais. Então, assim, tem muito produto. Hoje eu tenho blocos de usinagem, fresadora, impressora 3D, scanner, tudo da marca Austin, tudo comprado pela Austin em algumas legal. empresas. Então, assim, tem muita coisa que vai chegar no Brasil que não é novidade. Uhum. É coisa que já existe, que eu vou trazer, e tem coisa que nós vamos criar junto, dentro de uma sinergia incrível, fora de série. E aí eu falo, você está trazendo tudo isso de tecnologia de lá, que a gente não tinha nada. Numa reunião que eu tive semana passada junto com a Coreia, com a ideia de um kit para trabalhar em cirurgia guiada e um novo implante, eles olharam e falaram assim, por que a gente nunca pensou nisso? São ideias do Brasil, são ideias nossas, são ideias minhas. Então, assim, o prazer de você poder criar e potencializar é uma coisa absurda. Antes, para fazer uma imagem de MEV no Brasil, demora uma semana, 2 meses, 1 mês. Hoje eu pego um implante nosso, fabrico, coloco para lá e um dia eu tenho uma imagem de MEV de altíssima resolução, porque eu tenho um laboratório Austin para fazer isso. Então, a gente tem hoje um laboratório próprio, um centro de pesquisa próprio, para que a gente possa fazer o que precisar para um produto sair com qualidade. E qualidade absurda. Inspeção de qualidade é uma coisa absurda que a gente ganhou mais ainda. O que já era bom, vai ser melhorado. E tem bastante coisa para acontecer. Então, Que legal. eu fui na Disney. E a ideia é levar o usuário Implacil para Austin e vice-versa? Ou cada um ainda continua no seu segmento? Cada um no seu segmento. Então, hoje nós somos uma empresa que tem o produto importado e o produto nacional. As duas opções. As duas opções. Elas vão se encontrar e fica a cargo do profissional o tipo de escolha. Você tem sempre esses dois mundos. Hoje tem N empresas que estão nessa pegada, tendo o internacional e o nacional. E a gente atende o público, a sua demanda. Tem paciente que botou na cabeça que ele quer um implante importado. Às vezes eu tenho soluções na Austin que eu não tenho na Implacil. Eu tenho na Implacil que eu não tenho na Austin. E tudo vai ficar dentro da mesma casa. O nosso vendedor com uma consultoria te oferecendo o melhor dos dois mundos conforme sua necessidade. Esse é o projeto que a gente tem. E qual a principal característica e qualidade do mercado coreano
que você vai trazer para o Brasil e vai inserir na sua rotina diária dentro da Implacil, que você teve lá esses dias? É a questão de organização, é a questão de comprometimento, é a inspeção? O que mais você ficou assim deslumbrado? Eu digo para você, é uma organização incrível, um report semanal de acompanhamento, coisa que a gente deixa a desejar um pouquinho no Brasil. Tá? Então, assim, a gente tem bastante controles, a gente trabalha muito sobre dados, a gente trabalha... O Brasil trabalha com emoção. E aí você pega um mundo que trabalha com a razão. Mais estratégico. Mais estratégico. Então, você criando uma estratégia, você consegue saber qual é o próximo passo. Se você não cria, você vai fazer. Exato. Mas, às vezes, você não lembra nem por que você está fazendo isso. Então, hoje, eu pego na dinâmica. Eu comentei com vocês uma visita que eu tive lá na Coreia, de um domingo livre, eu fui no museu. É isso que eu ia te perguntar. E você passeou lá? Como é que foi? Eu passei muito. Minha esposa, desculpa, mas eu passei. Ela viu, a gente assistiu e aconteceu até uma brincadeira. Eu comecei a publicar meus dias lá. Eu tenho um vídeo que deu 1 milhão de acessos só comentando o que acontecia lá. Uau. Pelas novidades, assim. Nunca tive 1 milhão de acessos, nada. Né? E aí começou essa brincadeira. No museu, eu vi que desde 1967, a atuação de dados, planilhas, é feita do jeito da cultura deles. Hoje a gente vê até uma transformação, podemos ver a transformação em escolas boas, tendo isso. Meu filho teve educação financeira. Quem teve educação financeira na escola aqui no ensino médio? Eu não tive. Né? Eu não tinha nem dinheiro para ter educação financeira na época. Educação financeira era a batalha para comer uma coxinha na cantina. Né? Então, assim, o que a gente pode pegar com isso é essa organização, trazer os profissionais que trabalham conosco com mais dados, mais informação. É isso, a gente ganhou muito com essa cultura e trazer o nosso jeito brasileiro de ser. Foi a primeira vez que você foi para lá? Para lá foi. E gostou de lá, do lugar, tirando a parte da odontologia? É fantástico. É uma educação fantástica. Cultura, né? Tudo, cultura. A cultura é diferente. Foi muito engraçado uma cena minha, Leonardo sendo Leonardo, e aí não tem lata de lixo na cidade. Você leva o seu lixo para onde você voltar. Então, se eu tomar um sorvete, é muito difícil alguém comendo na rua, mas eu tomei um café, saímos atrasado um pouquinho do café para voltar para a fábrica, e o copinho de café na minha mão, eu vi uma lata de lixo do restaurante. Eu abri a lata de lixo e fui colocar. O Jim estava conosco, ele falou, Léo, não pode. Eu falei, como assim? Ele falou, a lata de lixo é do restaurante, não sua. Olha. Se você estiver comendo lá dentro, você coloca o lixo lá dentro. Se você está na rua com outro lixo, o lixo é seu. Você guarda e leva de volta. Eu falei, não, isso é pegadinha com o turista. Ele falou, não, é verdade. Você olha, todas as ruas não tem lixo. A tratativa das pessoas... Você perdido no metrô. Vem uma pessoa que não é ajudante do metrô e pergunta o que você precisa de ajuda dele, sabendo que você é um turista. É o bem-vindo dele. Ele fala assim, o que você precisa? Aí ele vê se você fala inglês, se fala espanhol. Umas pessoas. Nós tivemos umas 3, 4 vezes essa mesma cena. E aí você imagina. Eu fui na 25 de março da Coreia. Verdade. Na 25 de março. Só tem produto de beleza. Olha. Nossa, a gente anda pra cá, pra lá. Eu doido pro eletrônico. Você só acha produto de beleza, restaurante. Eu imagino que lá, essa parte da beleza é muito forte também, né? É fora de série. É fora de série. Mas a cultura, restaurantes, a vida deles noturna é muito bonita, é bem bacana. E eu conto pra todo mundo. É o país mais romântico que eu vi na minha vida. Essa brincadeira do dorama é verdade. É verdade. Olha que coisa. Você pega lá no domingo que você tá passeando, o casal tá combinando. Se eu tô de blazer, minha esposa tá de blazer. Ela tá mais social. Olha. Eu fui no sábado, na nossa 25 de março lá. Eu era o único cara de bermuda da cidade. Bermuda e camiseta, eu era a única pessoa... Tava todo mundo o quê? Social? Todo mundo mais social, com uma roupa esporte fino, passeando na 25 de março. Lindo, 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 lindo. Encantador do metrô, isso, aquilo. Nós fomos em alguns museus, nós fomos em algumas áreas administrativas do Império, da época de cultura de reis, assim, uma coisa sensacional. E fora arquitetura. Eu já gosto da engenharia, imagina eu vendo essas coisas. Eu tenho fotos assim de cantinho do imóvel, porque tem a pintura igual em 40, 50, 300 madeiras. Olha. A pintura é igual. Olha que legal. Assim, é fantástico. Eu sempre falo, todo mundo quer visitar a Coreia.
Qualquer um que eu falo, eu virei Deus agora, né? Já fui pra Coreia. Então, eu acho bem legal, assim. Então, se tivesse experiência, para mim, foi uma das melhores da minha vida, assim, experiências. Que legal. De passear. Bem bacana. Conheci cultura, conheci a empresa. E tem previsão de voltar para lá por conta da empresa ou não? Por enquanto ainda, não está na minha programação. É mais um pontual ali de... O mundo da internet facilitou e dificultou também, né? Porque você tem fácil acesso, né? A gente brinca um pouquinho. O problema entre Implacil e a Coreia hoje é horário, fuso. Lembra que a gente brincava que o Japão estava aqui embaixo? Tá errado, o fuso horário do Japão não é 12 horas. Quem está embaixo da gente, ou que a gente está embaixo deles, é a Coreia. É 12 horas exato. Então, era 8 às 18, chegava aqui, era 8 horas da manhã. Eu terminava o dia lá às 18, que a gente está meio-dia para frente da Coreia. Atrás da Coreia. Então, agora nós estamos à tarde, lá já é de noite. E você ficou quantos dias lá? 15 dias. Ah, ficou bastante. 15 dias, fiquei bastante. Legal. Bastante. Que legal. Bastante. É um tema, assim, que a gente pode conversar por muito tempo, né? É isso aí. Mas entrando aí na nossa reta final do episódio, né? Gostaria que você falasse um pouco da importância do feedback, né? Dos dentistas, dos usuários, né? Do produto, até mesmo para vocês terem um relacionamento melhor com esses dentistas, que eu acho que é uma dificuldade, muitas vezes, do dentista falar o que está achando, falar se deu errado, se deu certo, quais são as principais dificuldades. Você ainda encontra um tabu do dentista se expor mais quanto às necessidades que ele sente com a empresa, ou você acha que isso está sendo quebrado? Nós conseguimos quebrar esse gelo. Na Implacil, nós temos uma performance diferente e nós temos bastante ouvido ao dentista. Eu tinha, assim, bastante vezes, assim, quando alguma ocorrência, o dentista falava assim, não vou preencher um relatório de reclamação, porque vocês acham que tudo é erro do dentista. Eu tive N vezes essa informação, mas eu tenho o contrário. Quando o dentista faz uma reclamação, alguma coisa, infelizmente, aqui nós estamos falando da formação, 90% da reclamação, não só de implante, de qualquer coisa no mundo hoje, se eu pegar um celular, a reclamação, a dificuldade número 1 é o usuário. E isso pode pegar qualquer pesquisa, você vai ver que a gente não lê manual de instrução, a gente não lê um catálogo, a gente quer tudo em vídeo, porque a gente não quer ler. E aí acontece isso. Então, assim, quando eu tenho feedback, eu sempre brinco, Matheus, na situação que conta para mim o que você teve de ideia, qual foi a sua dificuldade, porque eu mantenho o meu emprego. Aí, numa reunião, eu pareço grande, falo assim, não, mas isso pode dar errado, pode dar certo. Eu brinco, é uma manutenção, mas eu vou citar quem trouxe a ideia. Ontem, até brincando com a Abla, falando, quando nós lançamos o implante Cone Morse com torque interno, todos os sistemas, a chave era lisa. Ninguém tinha marcação na chave de profundidade. A gente falava do implante Cone Morse, 2 milímetros infraósseo, 3 milímetros, mas nenhuma chave tinha marcação. Eu e o Abla, ele falou, Léo, vamos marcar 2 milímetros infraósseo? Falei, bacana. Tava em teste a chave. Falei, bacana, vamos marcar. Falei, Abla, que tal marcar 4? Ele falou, Léo, 4 para quê? Eu falei, porque um bom Cone Morse instalado, ele precisa de 2 milímetros de osso e 2 milímetros de tecido mole. Porque senão eu não vou ter a estética desejada. Às vezes 5 milímetros do zênite gengival. Quanto vai ser de osso, quanto vai ser de tecido mole? Vamos colocar 2 de tecido ósseo e 2 de tecido mole na gravação. Você entendeu que foi a experiência da rua? Eu tenho um kit que nós mudamos a broca cônica, Mário Ota, o professor Eval Ramos, ele falou, Léo, a broca curta, quando eu tenho um implante de 7, a haste da fresa ela é curta também. Então, quando eu vou pegar uma região posterior, eu esbarro algum dente e não dá certo. Se aumentar 3 milímetros, 5 milímetros na haste, melhora? Eu falei, vai melhorar demais. Sabe por quê? Porque quando ele estava curto, você usou o prolongador. Quando você usou o prolongador, você subiu 22 milímetros. Você entendeu que eu não tenho abertura? Se eu aumentar 3 milímetros da haste da fresa, aumentamos 5, eu não uso mais o prolongador. Posso contar? Eu tinha reclamação de prolongador constante pelo excesso de uso. Quando nós aumentamos, eu tenho o uso do prolongador e eu não tenho reclamação. O que estava errado? O uso ou o produto? Ele era usado em excessivo. É uma peça que mal encaixa uma na outra só para você prolongar e sair correndo. E hoje você tem uma fresa muito melhor e pouco uso de um prolongador. Muito bom. Olha que legal, é feedback. Quanto mais a gente tiver o feedback do dentista, melhorar, né? vai nascer. Porque assim, a boca
a situação, o dia a dia é soberano. Com certeza. Eu posso criar qualquer produto. Se na hora da boca não conseguir utilizar, eu matei a engenharia. Você entendeu? Tem qualidade da engenharia maravilhosa. Cada dia a gente se preocupa mais com pequenos ajustes finos. Às vezes vocês nem percebem, tá? Mas a gente ajustou, fez isso, aqueles upgrade, né, que a gente vai fazendo assim, tudo dentro das normalidades, tudo dentro das normas da Anvisa e criando o produto. Ah, saiu muito daqui. Novo produto. Legal. Novo produto. Aí a gente começa a fazer isso. Mas, por favor, tragam pra gente ideias. Tem ideia de um super produto? Vamos conversar também. Às vezes é difícil o super produto, tá? Você imagina o pai trazendo e fala, olha, esse é meu filho, ele é lindo. É. Eu falo, você tem certeza que ele é bonitinho? Ele não é tão bonitinho. Vamos falar os defeitos do seu filho. Fala você. Onde daria certo? Eu tenho inimigos. Pessoas que trouxeram ideias e você fala assim, ó, inviável. Por quê? Assim, assim, assim. Até o cara sabe que é. Mas o cara não vai assumir, era filho dele, né? Então, Ele tá acreditando. aquelas pessoas assim. Mas, assim, depois que a gente pega um produto e melhora, aí a gente começa a trabalhar junto. Traz a ideia. Se eu tiver ideia para melhorar, se não precisar melhorar, a gente lança. Né? Mas a gente tem que trazer isso daí. O feedback é muito importante. Muito importante. Não deixa morrer nenhuma situação de produto hoje. A gente erra por não reclamar. Eu tive um episódio com o meu carro. Eu fui trocar o pneu do meu carro um Honda, e fui trocar o pneu e eu sempre levo na mesma Honda. E o profissional virou para mim e falou assim, ó, Léo, troquei os pneus. Só que eu coloquei eles no porta-mala. Eu falei, para quê? Eu falei, registra a reclamação na empresa, porque seu pneu desgastou muito rápido. Seu pneu está na validade, mas seu pneu está ressecado. Entrei em contato com a empresa, na hora a empresa entrou em contato comigo e falou assim, vamos avaliar. Tiramos foto, avaliou. Na hora caiu R$3.000 da minha conta. Era realmente um defeito de qualidade. Se eu não tivesse informado, pronto. Eu troquei 2, eu ganhei 4 pneus da empresa. Então, assim, bacana, parabéns. Foi a Goodyear, tem que falar. Porque o pneu estava ressecado, um lote inteiro. Olha. Pela identificação do lote, pneu ressecado. Eu rodei E até perigoso, né? 20 mil quilômetros com pneu. E ele ressecou. Ele falou, 20 mil. Eu falei, não, meu carro é turbo. É por isso, eu sou abusado de pé. Ele falou, não. Você já teve outro Honda, o seu outro Honda você trocou com 75 mil quilômetros. Você entendeu como o meu profissional que estava me servindo tinha minhas informações? O outro Mas carro, atento, né? mesmo Olha. modelo, ele falou, não, tem coisa errada aqui. Poderia ter deixado passar também. Comprava mais 2, porque Com se eu comprei certeza. 2, eu tinha que comprar os 4 com ele. Olha que... E ele falou assim, vai conversar, R$3.000 na minha conta. Entendeu como é assim? É serviço. É, Eu vou levar em outra loja, Matheus? É. Nunca. vai. É serviço. A gente tem que comprar serviço. Legal. A gente que vende serviço tem que saber a qualidade do serviço que sai. Né? Ah, eu virei dono de clínica, tem 10 dentistas. Paciente entrou por mim, ele tem que sair por mim. Eu sou o último cara que vai dar tchau para ele, dar uma olhadinha na boca dele, dar parabéns ao profissional que fez, mas eu acho que tem serviços em clínicas hoje que não pode... O técnico, né? Aquele cara da tecnovigilância, ele tem que lembrar do produto que saiu. Exato. Senão vai ser complicado. É, Léo, eu não quero nem saber do seu Honda, eu só quero saber do Fusca, viu? Ah, o Fusquinha também. Tem um Fusca maravilhoso. Fala pra lá ela como é vem bom essa ter um história de Fusca, Léo. Fusca. Pode deixar ele comprar um pra lá, você. tá vendo? Você vai amar. Mais pra frente. Andar no domingão, né? Domingão. Vidro aberto. Domingão. Depois a gente Depois conversa eu sobre mostro pra isso. É legal, mas é bacana você falar disso. A gente falou bastante de gestão e de trabalho. E nós estamos com um problema grave hoje, todo mundo que trabalha demais, né? Sim. É a cabeça pirando. É. Meu irmão mais velho virou uma vez para mim, ele falou, você não tem hobby. Você vai perder família, você vai brigar com a mulher, você não tem um hobby. Você precisa relaxar com alguma coisa. E o carro antigo me faz relaxar. Uma brincadeira, né? Tem um vídeo meu na internet agora, final de semana. Um amigo nosso foi de Porsche, eu tava de Fusca. E ele sabe que eu corro com carro. E ele tomou 2 cacetadas de Fusca, tanto na saída depois quanto de final. Olha só. E aí esse vídeo poluiu a internet aí, tá uma brincadeira bem gostosa, mas você tem o dia de menino. Domingo era o dia de menino, então a gente fazia as besteiras, levei meu filho Fernando também para fazer a brincadeira, e a gente tem esse dia. Minha esposa também eu tenho Fusca. A Volks Jade é o dela e o Black Turbo é o meu. A gente tem esses carrinhos para brincar. E também ajudou muito minha esposa. Colocando uma vibe nela, outra coisa, não só a casa, trabalho. E a gente tem os finais de semana Precisa, que a gente faz. né? Precisa ter. Vai pescar. Precisa Vai andar de desopilar, Fusca. Vai jogar beach tênis, vai fazer o exercício, faz o que for. Mas tenha algo para te tirar
Lavar a cabeça para você voltar energizado. Desopilar, né? Isso é muito legal, muito legal. Na minha Porque por mais que goste de trabalhar, precisa ter esses momentos, né? Senão é aquilo que você falou, acaba afetando outras áreas da vida. Nessa viagem que eu fiz para a Coreia, o que me supria da distância da família era acordar às 5 horas da manhã, correr nos parques e voltar. Então eu acordava totalmente elétrico, porque tinha muita informação e eu não conseguia dormir. Olha. Como é que você cansa o corpo se a mente não para? Exato. Então eu cansava o corpo, estudava e à noite eu conseguia dormir, porque senão eu não dormia. De tanta coisa de energia. Então, criança ansiosa. Criança ansiosa. Eu ficava assim, eu não conseguia dormir. Então, falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a correr, fazer umas brincadeiras, tudo. Corre por enquanto, amor. Eu comecei assim, Matheus. Depois você compra o Fusca. Eu vou te arrumar um carro. Isso, já arruma 2, que ela fica com um. Meu Deus. Fala a cor. Vamos correr junto. Cara, muito obrigado. Obrigado a você. Prazerzaço sempre falar com você, né? Acho que você é um querido aí por todos do ramo, independente se é usuário da Implacil ou não. Todo mundo conhece o Léo da Implacil, como você mesmo disse, né? Carismático aí, como sempre. Será um prazer recebê-lo. Quem não conhece, deixar suas redes sociais aí, onde te encontra, pode ficar à vontade. Obrigado. Minha rede social, que é a principal, o Instagram, é @leopisano. A rede da Implacil também, que a gente coloca todo o conteúdo para vocês. E eu quero agradecer. Você falou do personagem, vocês criaram esse personagem. Vocês me deram essa liberdade de ser o personagem Léo, construir a minha carreira. Muitos que estão ouvindo aí, eu vou compartilhar para que possam ver. Eu não falei de todo mundo que eu quero agradecer, eu tenho N pessoas que eu gostaria de agradecer, mas fica difícil a gente agradecer a todo mundo. Se eu sou um profissional hoje, que eu sou, eu tenho que agradecer muita gente. Muita gente. E isso me deu a liberdade desse trabalho. É que eu sempre brinquei. A minha aposentadoria está na implantodontia. Eu fico aqui, eu amo isso aqui, eu como, eu vivo, eu gosto da odontologia, da implanto e eu gosto de realizar paciente junto com vocês. Eu brinco, eu não sou dentista, mas eu sou o maior polvo da odontologia. Os meus braços são vocês. Cada produto que a gente cria, quando vocês falam, caraca, consegui resolver com isso aqui. Parabéns, obrigado. Obrigado. Obrigado pela confiança, o produto funcionou, chegou no nosso objetivo. O objetivo é colocar esses sorrisinhos aí para funcionar, essas boquinhas de dentro. Eu comecei falando do podcast que você falou, de ser neto de prático, e eu tenho um grande número na família de dentros. Então, você imagina quanto eu consegui já realizar. Nossa. E isso daí muda. Então, a realidade brasileira hoje, nós temos muita gente para tratar. Com certeza. E a gente não é só um lado financeiro, o lado humano é fantástico. Então, assim, parabéns a vocês que estão construindo o sorriso. Obrigado pela confiança que vocês nos deram aí ao longo, tanto pela Implacil e pelo personagem Léo Pisano que encontra aqui com vocês, tá? Encontra a gente e nosso grupo tá lotado, né? Que implante é esse? Não cabe mais ninguém. Mas tem o grupo também que tá no Telegram, cabe mais gente, tá cheio de gente lá batendo papo para ajudar vocês a reconhecer os Tem no seu perfil? Isso aí, se quem quiser tem. entrar, tem no seu perfil. Pode entrar no @Léo Pisano no Instagram. Legal. Vai ter uma brincadeira legal pra gente fazer. Muito bom. Legal. Sua rede social? O meu é Gestão Magna, então sigam lá, parte de gestão e também da nossa clínica, Caldeira Odontologia. E o seu, Vida? Dr. Matheus Caldeirão, né? Para quem quer ver um pouquinho desse mundo da implantodontia, com certeza você vai gostar de seguir lá, tá bom? Muito obrigado. Mais um episódio assim encerrando Luz, Câmera e Gestão. Tchau, tchau. Até mais.